Fala pessoal, tudo bem? Como que você está? Como está seu coração? Como está sua casa? Como está seu cão? Estamos aqui hoje com ele, que é o Alberoni. Fala grego, fala japonês, só não fala português. Bilíngue. A gente entende o que ele fala. Quando ele fala devagar, a gente consegue compreender, apesar de seu sotaque gringo. Mas a gente está aqui para falar hoje sobre... Santidade. É não? Não, é isso mesmo, tô zoando. E o que é santidade pra você? Tem muitos conceitos de santidade, né? Mas pra mim santidade também é como você aproxima você de Deus. Você tem uma vida santa, uma vida saudável, com um espírito saudável. Pra você, amigo. Jesus, ele nos convida pra gente ser santo assim como ele é santo, né? E santidade, ela significa ser separado. Quando a gente conversa sobre ser separado, é você ser separado da corrupção, da imoralidade. Ou seja, santidade não é somente fazer o contrário. Santidade é você olhar para Cristo e imitar Ele. Até porque Ele fala, sejam santos porque eu sou santo. Sim. Qual que é a maior dificuldade para você e que você acha que essa geração tem de ser santo? Então, desse lado assim, uma geração, uma pessoa que estuda, né? Na hora de colar na prova, aquela nota na escola, assim, eu acho que pega muito pra gente. Porque às vezes você vai pra escola sem saber a matéria, né? E é errado colar, né? A gente sabe muito bem disso, né? E quando a gente cola, a gente não tá sendo santo, a gente tá fazendo uma coisa que Jesus não faria, certo? E também tem questões de, hoje em dia uma geração que tem acesso à internet muito fácil. Pornografia, entendeu? Masturbação, tem coisa tipo assim, igual seu pai, tem certeza que muitos pais aí que mandam o filho dormir cedo, mas a gente insiste em ficar no telefone até mais tarde. Tem jogos também que a gente nem devia jogar, mas a gente joga ainda. Tipo qual? GTA. Não é questão de GTA, porque é um jogo que tipo assim, muita gente joga. Eu joguei também. E, tipo assim, Mas o que tem de errado no GTA, que você acha? Quem joga GTA, igual é 5 agora, acho que é 5. Tem algumas fases assim que tem uma certa pornografia no jogo. Tem uma coisa tipo assim que vai dar um gatilho pra isso, pra você se masturbar, entendeu? Então a gente também tem que evitar isso também, porque é um gatilho pra você também. Entendi. É interessante que a gente foi muito preocupado com o que a gente não pode fazer, né? A gente fica muito preocupado com o que é pecado e o que não é. Por exemplo, no namoro a gente fica perguntando até onde eu posso ir. Sim. A questão não é até onde pode ir. Paulo fala pra gente ir na contramão do mundo, é fugir. Então, por exemplo, eu sou casado, eu não fico perguntando pra Marissa o quanto eu posso olhar pra outras mulheres, o quanto eu posso te trair. Eu conheço ela, então eu sei que eu não devo fazer nada que desagrade a ela. Eu creio que a questão não é ficar perguntando o que é pecado, o que não é, até onde eu onde não ir. É ter relacionamento com Deus. Verdade. Tendo relacionamento com Deus, eu vou ter intimidade, vou querer imitar Ele, vou ter mais proximidade, eu vou aprender a temer a Ele. E temer, como a gente já sabe, é você admirar tanto que você não quer desapontar. Sim. Se eu amo a Deus e eu temo a Ele, eu não vou querer colar numa prova. Pelo contrário, eu vou estudar para não precisar colar na prova. Fazendo você falar do namoro, porque igual foi bom você pontuar o negócio de namoro. Assim, eu sou noivo de uma menina muito bonita. E pra nós é muito difícil, antes, né, era muito difícil questão do ficar, assim, ficar demais, namorar demais, beijar demais. Embrasar, né? Você ficar loucão, mentira. Mas, tipo assim, aí depois a gente começou, deu uma melhorada, a gente, tipo assim, a gente via aquele, assim, depois que a gente tinha aquele a mais, o Espírito Santo incomodava muita gente, sabe? Então a gente tinha muita dificuldade antes de controlar isso, aí a gente viu que isso nos afastava de Deus. E isso não era, assim, viver realmente que a gente queria viver, entendeu? Deus, ele não suporta o pecado, né? Nem que ele não quer, ele tem nojo, ele tem enjoo do pecado. Romanos fala que o pecado causa separação entre o homem e Deus.
Então Deus ele não suporta o pecado. Onde há pecado, Deus não habita. Por isso que ele pede que a gente seja santo, porque ele quer ter relacionamento com a gente. Mas toda vez que a gente vai pecar, a gente precisa pensar, eu prefiro esse pecado ou eu prefiro Deus? Porque não tem como agradar os dois. Jesus fala, não tem como agradar dois senhores. Não pode de um mesmo rio fluir água doce e água salgada. Não pode de uma mesma boca sair palavras de bênção e palavras de maldição. Mas também a gente também tem aquele sentido aranha também, que quando... Como é isso? Assim, igual a gente tá indo, o Espírito Santo incomoda, né? Aí como a gente tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, a gente pode escolher. E o que tem a ver com a aranha? Igual o Homem-Aranha quando tá no... Sentido aranha? Uai. Que isso? Gente, ó, você vê, é a mesma coisa do sentido aranha. Então a gente precisa entender que a santidade, ela é aquilo que nos aproxima e nos deixa parecido com Cristo. Mas não é a santidade que eu uso para me aproximar dele. Eu consigo ser santo quando eu estou perto dele. E aí a minha santidade, a Bíblia fala, sem santidade ninguém verá Deus. Mas não é que sem ser santo ninguém vai ver a Deus. Porque não tem como eu ser santo antes de ver Deus, entende? Eu preciso dele para ser santo. Mas é que sem santidade ninguém vai ver Deus através da sua vida. E aí quanto que eu tenho sido santo para que pessoas sigam o meu exemplo? Quando eu tenho crescido como pessoa, tenho crescido espiritualmente, tenho crescido profissionalmente, e através de todo o meu crescimento, a minha santidade tem refletido a Cristo. É legal que a gente tem que ser luz. Assim, tem a ver, porque tipo assim, quando a gente é luz, a pessoa vê que a gente é luz. Quando a gente tá em santidade, a pessoa vê que o cara tá com uma coisa diferenciada, velho. Ele tá diferenciado em alguma coisa. Aí, tá ligado? Legal, bacana. Não, é exatamente isso. Eu preciso entender que, por exemplo, na série dos adolescentes, a gente tá encerrando a série Esquadrão Suicida, que é uma série que traz vários pecados dos quais aquilo ali vai matar espiritualmente. São pecados mais práticos, que a gente convive mais. Sim. Até interessante falar que 7 pecados capitais vêm de cabeças. Então não é que são 7 pecados únicos ou maiores, mas que desses vêm todos os outros. Sim. E a gente precisa todos os dias lutar contra. Verdade. Mas talvez você esteja pensando, cara, eu não tenho pecado, não estou lutando contra nenhum pecado. Então se você pensa isso, você está distante de Deus. Porque por exemplo, isso aqui parece estar limpo, parece estar amarelinho, tá bonitinho. Mas quanto mais perto vem da luz, mais a gente percebe quão sujo ele está. Sim. Assim quanto mais a gente se aproxima de Deus através de jejum, oração, relacionamento, mais a gente percebe a nossa impureza e pecados para lutar Verdade. contra. Então a gente tem que sempre lembrar, não existe pecadinho nem pecadão. Porque... Dessa série aí, Esquadrão Suicida, qual foi mais forte pra você? Qual você luta bastante contra? Nossa, tem aquela que é da Maria, da mulher lá, Maria não, Marta. Ativismo? É, Marta e Maria. era muito inquieto questão disso. Teve eu também, que foi até eu preguei também, que eu esqueci também. Você vê que o cara tá... Ansiedade. Nossa, a ansiedade minha antes, a gente até falou sobre a ansiedade aqui uma vez, eu tava aqui, não sei se você lembra. Lembro. Eu era muito ansioso com as coisas, tinha dia que eu não conseguia dormir por causa da minha ansiedade. Sim, igual, vamos supor que eu tinha uma prova um dia. Cara, eu não conseguia dormir, velho. Eu ficava tipo assim, eu tenho prova amanhã, não sei se eu me envolvi na matéria e tal. Aí também foi até em questão, até quando eu fui tirar minha carteira de motorista, eu também tava com muita ansiedade. Eu acho que essa ansiedade foi de eu não confiar tanto em Deus igual eu confio hoje, entendeu? Igual, antigamente eu falei assim, cara, eu tenho que tirar essa carteira, tenho que tirar essa carteira. Aí na minha última vez, quando eu passei, eu falei, cara, vou botar tudo na mão de Deus, velho. Eu vou ficar calmo, eu vou desvaziar, assim, eu tava tipo assim, eu vou tomar pau. Como você vê que é 2 policiais civis, você treme, né? Mas tipo assim, depois você esquece aquilo, velho. Aí falou, foi super de boa. Foi engraçado que eu falei um dia antes com o meu instrutor, falei, ó, o nome dele é Osman, falei, Osman, se for primeiro rua e eu passar na rua, depois for baliza, eu vou passar, cara, é garantido. Aí cheguei lá no barreiro. Barreiro primeiro é baliza, depois rua, né? Nesse dia aconteceu uma coisa que primeiro foi rua, depois foi baliza. Aí quando o cara falou, passou na rua, eu falei, pronto. O resto tá caminhado, velho.
Aí também a gente tem que tomar cuidado que a gente come também. Isso é muito importante também, porque eu tomava muito café. Nossa, aqui deixava eu igual doidão, ficava doidão de café, velho. Uhum. E tem muitas coisas que a gente come na rua, igual esses chips de rua assim, sabe? Gulão, tem esses chips aí, vocês conhecem. Uhum. Então isso também atrapalha muito nisso também. Comer muito doce também. Doce acho que é um dos piores também, porque além de dar cárie, seu dente ficar estragado, tem muito açúcar e aquilo te deixa cabulosão, velho. A gente tem que lutar. A ansiedade é excesso de preocupação com o futuro. É, Paulo fala lá, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com ação de graças, agradeçam a Deus, entregue suas orações, ou seja, contra a ansiedade, seja grato. Então, toda vez que você fica ansioso e pensar se vai conseguir, se não vai, se vai dar conta, se não vai, pensa, cara, até hoje Deus já fez, você já Sim. consegui. Mas legal, cara, você falou aí da ansiedade, você falou também da pornografia, certo? certo. Isso é muito sério, a gente precisa entender que a pornografia, ela é muito além do que um pecado, eu diria. Porque é pecado, é gravíssimo, mas ela não é só o pecado da cobiça. Ela é o pecado de você matar alguém, ela é o pecado de você alimentar o sequestro de alguém, ela é o pecado de você estuprar alguém. Ela é totalmente antimoral. Então a pornografia é algo pesadíssimo. É tão pesado que você não faria na frente de mais ninguém. É tão pesado que você tem vergonha de fazer. Até de falar também que ser viciado em pornografia também você tem vergonha. E também é uma coisa que compra muito é a carne. Quando a gente tá naquela tipo de pornografia. E a gente esquece que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, um dos piores pecados é esse, tá ligado? E não só o seu, como o da pessoa que Sim. você tá assistindo também. Então, você não... É como se eu dissesse, eu sou cristão, não posso transar antes do casamento, mas eu posso assistir outras pessoas transando. Isso é horrível. Sim. Chega a ser nojento. Então, a gente precisa pegar nojo. Precisa pegar os dados que mostram a quantidade de mulheres que são escravas sexuais, a faixa etária que essas mulheres se matam, o quanto isso só dá dinheiro para poucas pessoas. Tomar nojo e falar assim, cara, eu não vou fazer, eu quero me guardar pro casamento e pronto, acabou. E na pandemia isso virou mais realidade ainda, tanto de gente que tem acesso à pornografia. Porque aumentou muito, entre velho. idosos, crianças, Isso, adultos. véio. Nossa. E também, a gente esquece também que tem muita criança envolvida nesse vídeo. Assim, não só quem tá assistindo, tanto também quem tá lá fazendo. Entendeu? A gente esquece disso e tem, nossa, muita coisa envolvida nisso. Como é que fala? Esse mundo, né? Esse meio. Esse meio assim, essa indústria ela é muito suja, sabe? E quais dicas você dá pra quem quer sair disso? Igual eu falei na questão de gatilho. O que é gatilho? Assim, vamos supor que eu vou ver um filme. Aí o filme tem uma cena erótica, vamos colocar uma cena pornográfica no filme. E isso vai ser um gatilho. Só pra eles entenderem, talvez pensem em pornográfico com sexo totalmente explícito. Mas uma cena ali de um amasso já é uma cena de um cara beijando outra menina, pegando na busanfa dela. Isso assim, já é um gatilho pra você. Já, se você tem, assim, você é viciado nisso. Se já é um gatilho na sua vida já. No filme, numa série, até mesmo você, Instagram, TikTok, Kawaii, estranho assim, às vezes mostra coisa que você nem quer ver, mas mostra lá, igual a cena de uma menina dançando. Aí quando você vê aquele conteúdo no telefone, você vai ficar tentado a se masturbar, entendeu? Então, ou seja, aquilo que você vê é um gatilho, e gatilho é aquilo que te leva a concluir. Então, Sim. por exemplo, pra quem tem ansiedade, às vezes uma cobrança é um gatilho pra ficar ansioso. Sim. É verdade, a gente precisa identificar o que vai te levar àquele pecado pra você viver e Sim. lutar contra. Então, pra gente encerrar, Alberone vai falar pra gente 2 versículos sobre santidade. Esse cara, velho. Foi colar? Esse cara é demais, velho. Não aguento não. Você viu que eu dei todo o tempo do mundo pra ele colar, deixei ele tranquilo. Ó, o primeiro. 1 Pedro 1, 15 e 16.
Posso ler? Mas, assim como é santo aquele que os chamou, seja santo você também em tudo que fizerem, pois está escrito: seja santo, porque eu sou santo. O que você conclui disso aí que você leu? É que a gente tem que ser santo igual. Tentar, né? Igual Jesus foi santo aqui na terra, entendeu? Porque também foi muito tentado também. A gente tem que ser santo a todo tempo, a todo momento, em qualquer ocasião a gente tem que ser santo. Quando a gente for fazer uma atitude, a gente pensa assim: o que Jesus faria no meu lugar? Nessa situação. Quando Romanos fala que o pecado causa separação entre homem e Deus, ele está dizendo não para você viver lutando contra o pecado, mas para você viver lutando para ficar perto de Deus. Ficar perto de Deus já é o suficiente para te tirar toda a vontade de pecar e te fazer lutar contra o pecado. Oberone, obrigado, tamo junto, até a próxima, Deus te abençoe, tchau! Olá, tudo bem? Como que você tá? Como tá seu coração? A gente está encerrando a nossa série Esquadrão Suicida. Foi uma série que a gente tratou vários e vários pecados. E qual falou mais ao seu coração? Qual fez mais sentido para você? Qual pegou aí na sua veia que você tem lutado? E é muito importante você lutar contra o pecado, porque Jesus nos convida a viver uma vida de santidade, que é o que a gente vai conversar hoje. Mas antes de tudo, vamos orar? Deus, obrigado por mais essa mensagem, obrigado por mais esse dia, Pai. Obrigado por essa pessoa que está assistindo esse culto, que o Senhor possa falar no nosso coração através dessa breve palavra, Pai. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Amém. Abre a sua Bíblia comigo aí, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. Isso é o próprio Jesus dizendo que nós deveríamos ser santos. Romanos, ele vira pra gente e fala assim: Deus não aceita, Deus não tolera, Deus não suporta o pecado, e onde há pecado não há presença de Deus. Então não é que Deus não quer estar, Ele não pode estar onde tem pecado. Ele se faz totalmente contra o pecado. O pecado, ele causa morte, ele causa separação, ele causa a ruptura entre o homem e Deus. Por isso o salário do pecado é a morte. Quando você peca, você está causando morte espiritual. Quando você peca, você está se afastando de Deus. Por isso Jesus, ele veio e ele nos mostrou que é possível vivermos uma vida de santidade. Ele nos convida a viver essa vida. Tem outro texto na Bíblia também que fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas não é que sem ser santo ninguém vai enxergar a Deus. Não, porque se a gente não enxergar, não tiver relacionamento com Deus, ninguém consegue ser santo. Então eu primeiro preciso me achegar a Deus para depois eu conseguir ser santo. É como se eu falasse que só pode tomar banho quem está limpo. E as pessoas vão dizer: não, Renan, mas como que eu vou ficar limpo se eu não posso tomar banho? Você precisa do chuveiro para ficar limpo. Assim é com Deus. Você precisa de Deus para poder ficar santo. Porque sem santidade, ninguém verá Deus através da sua vida. Mas o que é ser santo, Renan? Ser santo é ser separado. É como se eu chegasse aqui hoje com chocolate e eu falasse: gente, eu encontrei esse chocolate, ele não está mordido, ele não está quebrado, mas eu encontrei ele na rua, com a embalagem aberta. Tava uns bichos passando por ele, mas ninguém mordeu. Você quer? Você não ia aceitar porque a embalagem foi violada. Você não ia aceitar porque aquilo não está mais íntegro, não está mais puro. Deus está dizendo que quer que a gente seja separado, que quer que a gente seja separado da maldade do mundo, separado da corrupção desse mundo. Deus quer que você seja íntegro para Ele. A gente não pode ficar brincando o que é pecado, o que não é, até onde é pecado. A gente tem que fugir de toda a aparência do mal. Eu tenho que buscar relacionamento com Deus. E aí quando eu busco o relacionamento com Deus, quando eu me aproximo dele, eu entendo que eu não quero me aproximar o máximo possível do prazer sem pecar, mas eu quero tomar distância do pecado, porque eu temo ao Senhor. A Bíblia fala lá em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é você admirá-lo de tal forma que você não quer desagradar a Ele, por isso você não vai pecar. John Stott, ele ilustra
o pecado como se a gente estivesse brincando numa piscininha de lama, se divertindo enquanto Deus está dizendo: filho, o que eu tenho para você é um oceano. Isso aí não é nada perto do prazer que eu posso te proporcionar. O que você acha que te dá prazer no pecado não é nada perto da satisfação, contentamento e alegria que Deus pode te dar. Por isso, assuma um compromisso hoje. Assuma um compromisso de ser fiel a Deus, de ser íntegro, de ser inteiro, de ser correto e de não se corromper no pecado. Ore comigo, entregando o seu coração a Deus e fazendo um pacto com Ele agora de que você vai viver uma vida de santidade, uma vida separada. Deus abençoe, Pai, que essa palavra crie semente em corações, que o Senhor possa germinar e que essa pessoa possa viver uma vida de santidade, Pai. É no Teu nome que eu oro. Obrigado por essa série. Amém, Pai. Todo domingo nós temos culto 10 horas da manhã aqui na PIB BH, um culto exclusivo para adolescentes, um culto a Deus feito por adolescentes. Temos também células terça-feira às 8 horas da noite. Se você quer participar, clica aqui, que aí você vai falar comigo, tá aqui no meu Instagram também. É uma honra ter você com a gente, que Deus te abençoe. Tchau!